Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Estamos começando nosso encontro de hoje. Agradeço 652 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, da perspectiva que nós temos analítica, crítica, propositiva, indica o canal a uma amiga, um amigo. Canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Né? Postamos a entrevista do embaixador Roberto Abriano sobre o conflito Rússia-Ucrânia e depois falando da visita que o Bolsonaro vai fazer à Rússia agora, você imagina? Em meio a essa enorme tensão que envolve Rússia, Ucrânia, OTAN, Estados Unidos, meu Deus do céu, né? E ele que nem sabe onde é a Rússia, nem sabe onde é a Ucrânia e nem tem ideia do conflito, né? Ele que não é um soldado, como nós sabemos, ele é um marginal. E vai visitar, e na volta, o criminoso ainda vai passar na Hungria, você imagina, a Hungria de Orbán, um governo antissemita, racista, homofóbico, e que é isolado internacionalmente, ninguém visita o Orbán, e agora tem a possibilidade dele ser derrotado finalmente pela União das Oposições. E na volta ele vai visitar o Orbán. Olha a tragédia, pode ser até que em meio à intensificação dos conflitos, veja uma entrevista brilhante do embaixador Roberto Abriano, não sei, pode ser que no fim lá, se a situação ficar mais grave, até seja cancelado, que seria menos pior, né? Porque realmente é ridículo o papel que o Bolsonaro vai fazer. Claro que todo mundo sabe do mundo que ele está se despedindo. Lembrei um livro hoje até do Wilzinho, grande historiador belga, que escreveu lá o outono da Idade Média, né? Então, é um clássico tal, né? Que aqui a primeira tradução colocaram até o título, não ficou muito legal, o declínio da Idade Média, outono da Idade Média. Bem, é o fim do governo, todo mundo sabe, né? E aquela história, o navio está naufragando, né? Os primeiros que saem, e ele está indo para o buraco, mas veja a entrevista, assista a entrevista do embaixador Roberto Abriano, embaixador dos Estados Unidos, Alemanha, Pequim, e já foi entrevistar no nosso canal. Lembro que no Twitter vocês... nós queremos o apoiador do canal, isso é hiper importante, seja um apoiador do canal, é muito fácil, tem 2 meios, entre e veja, e você escolhe qual dos 2 meios, e por que é importante ser apoiador? Fortalecer o jornalismo independente, plural, democrático, republicano e de qualidade no ano decisivo, sem exagero, da nossa história como ano de 2022. No Twitter me seguem pelo Villa Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, TikTok, estamos começando no TikTok, estamos indo bem, né? Que é interessante, vocês acessem lá, dá uma olhada, lá é Marco Antônio Villa Oficial, tá bom? Vamos em frente então, porque temos bastante coisa aí para falar. Estava acompanhando todo o noticiário, conversei com muita gente no final de semana também, ouvindo outras interpretações, muitas interpretações sobre o que está ocorrendo, muita gente preocupada com o cenário eleitoral, questões que nós já falamos outras vezes aqui, não é a primeira vez. Por exemplo, médicos, né, e eu tinha antecipado que o Bolsonaro ia fazer ataques sucessivos à vacinação, à utilização de máscara, distanciamento, em suma, tudo que é determinado pelas autoridades sanitárias no mundo, como meio de agradar, olha a loucura, a sua base mais extremista, os nazifascistas, bolsonaristas, tal, os mais extremistas. E, no fim, todo mundo desse pessoal também se vacinou. Inclusive o Bolsonaro, que se vacinou e escondeu a carteira, porque se não tivesse que esconder, não teria sigilo de 100 anos. Mas que vai ser derrubado pelo novo governo. Né? Então, o que acontece? Uma circular, um parecer, uma norma técnica do Ministério da Saúde, foi divulgada no final lá da sexta-feira, contra a vacina, olha o absurdo, e a favor da hidroxicloroquina, olha a loucura,
nada. Loucura, 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 loucura. Né? E os médicos responderam. Então, você está citando a Folha de São Paulo, abaixo-assinado contra a nota antivacina do governo, reúne até certo momento, isso já faz algum tempo, já passou o dia muito, só estou dando a manchete, são muito, reúne 45 mil médicos em 24 horas. E está circulando, já tem milhares e milhares e milhares e milhares de médicos. Os médicos assustados, quer dizer, o gabinete paralelo, aquelas figuras patéticas, perigosas, que foi apresentada pela CPI da pandemia, adentraram agora definitivamente o Ministério da Saúde. Ou seja, o Queiroz, o ex-médico, como bem definiu o Rui Castro, o ex-médico Queiroz é pior que o Pazuello, porque ele trouxe o gabinete paralelo que virou o gabinete oficial do Ministério da Saúde. Inacreditável, inacreditável. E as pessoas morrendo. Negócio assim, intolerável. E isso, claro, cria mais tensão. E ele precisa da tensão. E nós estamos em janeiro, hein? Vocês imaginam como é que vai estar esse país em maio e junho? Né? Quando já teve a janela partidária, em março, quando não pode haver mais troca de partido, quando os partidos já definiram seus candidatos, estamos chegando lá a maio, junho, né? Como é que nós estaremos aqui? O que esse homem, esse criminoso fará estando no exercício da presidência da República? Então, isso aí, olha um outro fato, como é que ele vai cada vez mais, insisto, a falar para o bolsonarismo raiz, que são os nazifascistas, muito poucos, e ele vai falar cada vez mais para cada vez menos, algo que eu repito aqui há meses, hein? Há meses. O primeiro lugar foi aqui, depois outros falam, tudo bem, vou cobrar direitos autorais. Olha essa nota, Folha de São Paulo, isso aqui é ação terrorista, hein? Tem de ser lembrado. Helicóptero do IBAMA é alvo de ataque em Manaus. Criminosos invadiram o aeroclube na capital do Amazonas e atearam fogo na aeronave. Inacreditável. Atearam fogo na aeronave. Um incêndio criminoso destruiu um helicóptero do IBAMA na madrugada dessa segunda-feira no aeroclube de Manaus, de Manaus, no estado do Amazonas, né? Terrível, 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 terrível. Ou seja, atos terroristas. Isso aqui tem a ver com a base dele, dos garimpeiros. Ele autorizou garimpo em áreas que não podia, destruindo o meio ambiente. Veja a questão das reservas indígenas, etc, 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 etc. Tudo que esse criminoso fez, um negócio assim inacreditável, inacreditável. E agora tem esse ato terrorista. Imagine o que esses criminosos farão até o processo eleitoral, porque eles sabem que está acabando tudo isso, nós voltaremos a ter um regime, né, um ordenamento legal funcionando, uma Constituição funcionando, não teremos mais um executivo conivente com os crimes do meio ambiente, os crimes contra a Constituição, tudo que a quadrilha bolsonarista fez nesses 3 anos de governo, isso vai acabar. Então, eles vão intensificar os ataques à estrutura de Estado, ao Estado democrático de direito, e a tensão política vai crescer muito, como eu previ. E vocês são testemunhas. E nesse processo todo, né, até quando fala da saúde, vale lembrar, antes que eu me esqueça, eu fiquei pensando o seguinte: Osmar Terra, lembra do Osmar Trevas? Onde está Osmar Trevas? Aquele, lembra, que disse que na pandemia iam morrer 3 mil pessoas. Aquele que disse que na pandemia iam morrer 3 mil pessoas. Onde está Osmar Terra? Você aí no Rio Grande do Sul, ele é candidato à reeleição a deputado federal, o Trevas. Né? O Trevas, ele está aí discutindo, sabe por quê? Hoje estavam discutindo a questão do governo do Rio Grande do Sul, passando pelos jornais, e ele estava lá palpitando sobre quem deve ser o candidato do MDB e tal, o Trevas, que fez tudo aquilo que nós vimos. E está lá tranquilo. Dorme tranquilo, Trevas? Não sei. Né? Porque ele é um participante nessa ação governamental. Né? O Bolsonaro foi um genocídio, né? 620 mil mortes, já passamos por isso. E, na verdade, com esse apagão de dados proposital do Ministério da Saúde, o número hoje nós não sabemos, é muito maior, evidentemente. E mais do que isso, com a questão da variante Ômicron, os seus efeitos. Há um apagão de dados, nós não sabemos o que está acontecendo. As autoridades nos estados e nos municípios estão vivendo uma situação terrível, porque todo mundo sabe como é que isso está se espalhando rapidamente. Hospitais, locais de trabalho, famílias. Eu recebi notícias no final de semana de uma família, 4 pessoas, era uma loucura.
loucura, né? Então, a coisa está assim, a coisa está terrível, e há um apagão de dados no Ministério da Saúde, o que é muito, muito grave. E o apagão não se resolve. Não se resolve, ou seja, é uma ação proposital do governo para esconder o que está acontecendo. E fará mais em outras áreas do governo. Eles vão produzir o caos. Produzir o caos. E cada dia mais, ou seja, é aquilo, ele precisa do caos. E vai entregar um país destruído, um país em frangalho. Exemplo? Manchete Estadão Online. Governo corta investimentos para o menor nível da história e mantém orçamento secreto intocado. É terrível, terrível. Vai entregar o menor nível de investimento. Isso no momento em que o crescimento do PIB deve ser zero, ou menos 0,5, recessão. Na hora que você precisa de investimento, Estado, bem feito. Mas e ainda o pouco que vai ser feito no menor investimento da história vai ser mal feito, porque não há nenhuma conexão, não há uma visão de totalidade, porque não há programa, não há planejamento. Então, é um gasto tudo mal feito, é a casa da mãe Joana. Se faz uma coisa aqui, outra colar, que não se conecta com isso dentro do próprio Estado, muitas vezes não se conecta na questão regional, muitas vezes, muito menos na questão nacional, e assim sucessivamente. É uma bagunça, é o caos que nós estamos vivendo, é o caos. É o caos. Então, esse governo vai entregar um país destruído, a economia toda destruída. Esse orçamento é o pior orçamento da história republicana. Foi tudo mal feito, né? Por uma equipe pavorosa do Pacheco e seu imenso talento, conhecido também como Paulo Guedes, ou Falastrão, que nós tantas vezes falamos. Entregou o pior orçamento, o gênio da raça, lembra? O gênio, aquele que leu Keynes 3 vezes, em inglês, e não entendeu nenhuma das vezes. Lembra na reunião, a célebre, que o Brasil assistiu, graças à decisão do ministro Celso de Mello, né? Ele falando lá, eu li Keynes em inglês. Ninguém sabia que era o Keynes na reunião. O Bolsonaro imaginou que era um amigo do Queiroz e do Jacaré, grande Jacaré, e do Jacaré, achou que era amigo do Queiroz e do Jacaré o Keynes. Quem é esse Keynes aí, hein? Deve ser amigo do Jacaré, acho que o Capacho Neto ao lado, também bem capacho, né? Falou, deve ser amigo do Jacaré e do Queiroz, o Keynes. E leu 3 vezes em inglês e não entendeu nenhuma delas. Mas era considerado um gênio da raça, né? É isso que fez o pior orçamento da história. E é uma bagunça, porque não há conexão entre as áreas. Por exemplo, os cortes na ciência e tecnologia são criminosos. Aonde está o astronauta? O grande astronauta, que em 2006 era petista. Lembra que ele foi naquela missão inútil, em termos de conhecimento científico, subiu, desceu, chegou aqui, foi para a reserva, virou palestrante e vendedor de travesseiro. Depois foi candidato derrotado era socialista naquela época, foi candidato, depois foi derrotado. Aí virou bolsonarista, foi para ciência e tecnologia e é o ministro que mais tira férias. E vai para onde? Para o Texas. Não, astronauta. Tanto lugar para ir no mundo de férias, astronauta. Tu vais ao Texas, que era mexicano, vale lembrar, até 1835. Vai ao Texas, tanto lugar, astronauta. Meu Deus do céu, o homem que mais tira férias, vai para lá. Cortar a ciência. Lembra que o orçamento já estava falando em cortar 90%, não fala nada. O desastre, isso na hora que o país precisa tanto de ciência e tecnologia. Não só na saúde, claro que na saúde isso é importantíssimo, mas nas outras áreas de conhecimento, por exemplo, no campo técnico, o país precisa disso, o mundo inteiro investe pesado. Vou falar de país grande, vou falar da Coreia do Sul, que é um país pequeno, não tem as dimensões continentais do Brasil. Vê quanto está investindo a China, por exemplo, agora, em ciência e tecnologia. Em termos de proporção do PIB, por exemplo, é inacreditável, corte na educação. Falou que cortou o Ministério do Trabalho, aí não tem importância nenhuma, aquele Lorenzetti lá, Lorenzoni, que seja, aquele cara inexpressivo, um bobo, né? Não tem a mínima ideia do que é o Ministério do Trabalho. Corte na saúde. E isso, onde está o ex-médico Queiroz? Corte na saúde quando nós precisamos do SUS e nós não sabemos o que vai acontecer. São as sequelas dos milhões que foram contaminados pela Covid. Já deveríamos estar discutindo uma política
pós-Covid-19, ao menos pós-pandemia, porque alguns dizem que ela vai se manter como se fosse uma gripe mais à frente. E aí, essa discussão não tem nada, tábula rasa, não tem nada. E esse orçamento aqui é um horror, é um verdadeiro horror, é um monstro, não tem conexão nenhuma, tudo. Mas aí vem a versão. Eles espalham os balões de ensaio na imprensa e alguns repetem. Mas é que ele está de mãos atadas pelo Centrão. Quer dizer, dá a entender que ele é bom, ele quer enfrentar o que ele era a chamada velha política, mas ele não pode fazer porque o Centrão não deixa. E o Centrão estaria ameaçando ele de impeachment, em troca ele dá o orçamento. Não acredita. Aí eu vou preferir acreditar na Branca de Neve, né? E os 7 anões. É ridículo, é ridículo. Esse orçamento é a cara do governo Bolsonaro. O orçamento é a cara do governo Bolsonaro, é a bagunça institucionalizada. É a cara do governo Bolsonaro, é a bagunça institucionalizada. É o caos. É como se ele tivesse em Rio das Pedras, Muzema, onde era a base do escritório do crime, do qual ele é sócio, junto com esse capitão Adriano, que foi executado pela polícia baiana, e insisto, onde estão os 13 celulares? Cadê as mensagens? O que aconteceu com aquela investigação? 13 celulares. E os contatos com o Bolsonaro, onde estão? Sumiu tudo. Ninguém mais fala daquilo, ninguém mais fala. E a segunda esposa, que já casou outra vez, estava querendo cair fora do Brasil, né? Eles eram tão íntimos que a primeira esposa, porque todos em nome de Jesus e Deus no comando, tá? A primeira esposa foi funcionária fantasma mais de 7 anos no gabinete de Flávio Bolsonaro. E como ele é um homem da família, o Bolsonaro é um homem da família, ele também empregou a mãe do Adriano, porque ele quer manter a família unida. Fantasma também, né? Funcionária fantasma. Então, a coisa toda, ele governa como se fosse o Rio das Pedras, mesmo jeito, como se fosse a milícia, é o governo miliciano. Ele transfere aquele caos miliciano para o Palácio do Planalto, por uma das maiores economias do mundo, como é a economia brasileira, e vira essa bagunça. Então, o orçamento é a cara dele, a bagunça. Né? E que o Congresso vai à prova, aí vão falar, mas o Arthur Lira é um homem muito poderoso, então ele... Uma conversa fiada. Se o presidente da República quisesse, fosse alguém republicano, um repúblico, como diríamos no sentido, né? Lembrando as grandes discussões que vêm desde a Roma Antiga sobre república, se ele fosse o repúblico, ele não faria um orçamento desse e não estaria subordinado ao Arthur Lira. Não, faria uma discussão republicana, mas ele não é republicano. Estou falando no sentido, entenda-se, conceitual. O Arthur Lira, isso não precisa nem dizer. Então, a grande questão é essa. Então, eles espalham que não, ele gostaria de fazer, mas não pode. Aí vem todas as explicações da caterva bolsonarista. Então, como eu venho acentuando aqui, falo, e os dados vão referendando, né? Aqui não é aquelas consultorias famosas que dá tudo errado, né? Não acerta uma, né? Eu acho engraçadíssimo. O orçamento de 22 é o pior da história republicana, né? Isso é importante. O Palácio do Planalto virou palanque diário da campanha, palanque diário, aquilo não é palanque. E uma coisa importante, não há mais governo. Acabou o governo. Aquele longas férias, ele vai tirar no carnaval também outras longas férias, hein? Aguarde, jet ski para lá, vai ter muita coisa. Mas aí, aí genocida tem de mastigar o camarão, hein? Não vai no carnaval outra vez engolir camarão, que devia ser assim o camarão, hein? Para interromper a circulação ali no intestino, era um camarão, não sei lá a denominação, vocês podem aproveitar a parte dos comentários aí e sugerir que camarão é esse, né, que o genocida comeu. Então, eu já de antemão estou falando, Bolsonaro, por favor, nos 10 dias que você vai ter de férias no carnaval, porque você trabalha muito, né, Mandrião? Não engula camarão, porque o custo para você, para mim, para nós, para o contribuinte, vagabundo, vai ser terrível. Qual é o custo até hoje da palhaçada dele vir de Santa Catarina para São Paulo e trazer o médico que estava
e aí sem nenhum problema, gozando de férias nas Bahamas, e a internação no hospital médico, mobilização de toda aqueles cangaceiros que o cercam. Quanto é que custou aquele camarão vagabundo? A pergunta é essa, ao vagabundo Bolsonaro, quanto custou tudo aquilo? E eu já estou preocupado o que o vagabundo vai querer pendurar a conta do carnaval. Ele vai engolir outra vez, porque ele não é um camarão, ele não trabalha, e ele fica lá andando, né? De jet ski espalhando. Num momento em que, segundo os especialistas, fevereiro ainda a situação em relação à variante Ômicron vai ser muito preocupante. Então, já de antemão, aqui eu já canto a bola antes, vamos aguardar o que o vagabundo, né, conhece. E no nosso espaço, nós falamos mandrião, porque aqui é um espaço do conhecimento, né? Era uma palavra assim, desuso, mas bacana, né? Mandrião, eu gosto muito de falar caterva, a malta, né? Lembrar que tem várias que eu vou agora, esse ano eu já vou preparar de pouco em pouco, nós vamos introduzir aqui nas nossas conversas. Agora, não há mais governo. Teve alguma reunião ministerial de balanço do que foi feito em 21 e desenhar um plano para 2022 de governo? Nada. Nada. É um salve-se que eles vão empurrando com a barriga, né? Vai empurrando com a barriga. É isso. E o que ele está olhando é a questão da eleição, mas sabendo que está derrotado e não querendo ver o sol nascer quadrado, porque ele vai ver o sol nascer quadrado. Cadeia, ele sabe que vai para a cadeia, porque acho que é um compromisso de todos os brasileiros democratas e republicanos é colocá-lo na cadeia, seguindo evidentemente, o devido processo legal, tudo. Esse assassino tem de ir para a cadeia, um compromisso que nós temos com a República Brasileira, com a Constituição Cidadã, como sempre disse, tão bem disse o doutor Ulisses, no dia 5 de outubro de 88, com a Constituição Cidadã. Esse é um compromisso que nós temos de ter. Esse vagabundo genocida tem de ir para a cadeia. Não podemos tergiversar. Eu sei que é uma palavra dura, até o vagabundo, o Mandrião é até mais elegante, concordo, mas é inacreditável o que esse homem faz. E a nossa paciência, mas o eleitor vai dar resposta no dia 2 de outubro. Aguarde, no dia 2 de outubro, e ele sabe. Então, não há mais governo. E ele começa a desviar, então, assuntos, como não há governo, ele intensifica viagens para lá, faz não sei o quê, e aí começa a arrumar temas para mobilizar os nazifascistas, como, por exemplo, voltar à questão da vacinação, e agora a vacinação infantil, vai atacar, e está rezando por mortes. Ele quer mortes, o assassino. Ele vive de sangue. É o vampiro do Brasil, é o Bolsonaro. Ele é o vampiro. Ele precisa de sangue. Ele necessita de sangue. É isso. E ele quer o sangue seu, meu, nosso. E ele quer matar agora as crianças. E não falta auxiliares. O ex-médico que está, como bem diz o Rui Castro, no Ministério da Saúde, Queiroz, é um grande auxiliar. Então é isso. E ele precisa, dessa forma, alimentar a sua base. A questão da vacina. E a cada semana ele vai colocar temas, e os outros vão ficando no arsenal, que ele vai eventualmente recolocando. E vai deixar um país conflagrado, economicamente em frangalhos, e a estrutura de Estado destruída, e deixando uma herança. Aí sim, maldita o novo presidente que assumir a 1º de janeiro do ano que vem. Aí sim, maldita. Mas, porque tem de entender o que é herança. Mas esse maldito não era 1º de janeiro de 2003. Realmente, o crescimento econômico foi de 2, a média dos 8 anos do Fernando Henrique foi 2,4, foi baixo, especialmente no segundo governo. Aí tem 2 crises internacionais, tem de ser lembrado, mas tudo bem, é verdade, foi muito baixo, 2,4, positivo, evidentemente, a média dos 8 anos, mas você tinha um equilíbrio de contas, né? Uma estrutura de Estado organizado, tinha sido votado uma série de coisas, lei de responsabilidade fiscal, etc. Não vou retomar tudo aquilo. Não significa que nós estávamos voando, não estávamos, não é verdade, né? Evidentemente, mas ele vai encontrar uma situação orçamentária, o déficit público. Bem, aqui a Inspetoria Fiscal Independente, né? O Felipe Salto já apresentou diversas vezes dados de arrepiar os cabelos. Nos seus artigos que ele publica semanalmente, a situação é muito difícil, Então, a questão que se coloca, e aí? Fazer o quê? Como sair dessa? Só podemos sair pelo que determina a Constituição, porque o nosso compromisso é diferente dos criminosos nazifascistas bolsonaristas. Eles é a violência, a desordem, o caos.
Nós é a democracia, a liberdade e a defesa intransigente do Estado democrático de direito. É isso. Essa é a nossa análise de hoje. E tocando num ponto que outros vão falar, não há mais governo. O que há é um candidato, pretense candidato à reeleição, pretenso, porque não sei se ele continuará até o final da campanha eleitoral, se é que não vai buscar um subterfúgio até a renúncia, no Palácio do Planalto, e que vai assolar a violência, o caos. Aí vai ser novamente um desafio às instituições, né? E as instituições serão novamente testadas, só que ele vai estar numa situação extremamente enfraquecido. O ápice desse ataque foi 7 de setembro do ano passado. A partir dali, e seguindo até esse ano, e nesse processo que nós estamos vivendo, ele está muito enfraquecido, mas terá, dependendo do que ele fizer, de ter a ação imediata das autoridades. Ele vai mobilizar por fake news via Telegram, etc. Tudo isso que nós sabemos. Nós já sabemos de toda essa história, né? Fake news, Steve Bannon, tudo que eu venho apresentando há meses aqui, né? Toda essa estrutura para tentar desmoralizar o processo eleitoral. E vai ter o ataque cibernético ao dia 2 de outubro, pode registrar. E pouco antes também, eles vão querer criar um cenário de caos, os criminosos nazifascistas bolsonaristas. E hoje tinha uma foto dos 4 da família, né? Ele com os 3 filhos, e eu olhei, lembrei na hora dos irmãos Metralha. Os irmãos Metralha, isso, você mais jovem, não deve saber o que os irmãos Metralha, é normal, é normal. Mas escreva aí no Google, irmãos Metralha. Lembrava os irmãos, só que os irmãos Metralha, fazendo tudo aquilo contra o tio Patinhas, etc., ainda tinham um certo ar de alegria. Alguns tinham até simpatia, achavam engraçado algumas coisas dos irmãos Metralha. Esses não. Esses são criminosos. Participantes da organização criminosa Bolsonaro e Filhos, né, e vão para a cadeia. Esse é o compromisso que nós precisamos ter como democratas e republicanos, colocar o crime Bolsonaro, especialmente a família, na cadeia, né? Mas esse é uma tarefa simples, porque nesse ano vai ser difícil, eles vão deixar um país destruído e nós temos que responder com os instrumentos que temos, o ordenamento legal e tendo como referência fundamental, claro, a Constituição. Isso, se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, está entre os 652 mil inscritos, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Indica o canal a um amigo, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, dica para ativar o sininho, que são as notificações, coloca like no que vocês gostarem e utilizem a página dos comentários. Hoje eu fiz várias perguntas para vocês, aproveito, por favor, e respondo tal. Apoie o canal. Por que é importante apoiar o canal? Pô, nesse ano histórico, sem exagero, de 2022. Tem 2 formas de apoiar o canal. É muito simples. Entre e veja. Você escolhe qual das 2 formas você quer apoiar o canal. Seja, portanto, um membro apoiador do canal. Postamos entrevista com o embaixador Roberto de Benenur sobre o conflito Rússia-Ucrânia e o Brasil nessa história. Assista, excelente entrevista. No Twitter pode me seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram @Marco Antônio Villa Oficial. Lembrar que no TikTok vocês podem agora acessar lá, Marco Antônio Villa Oficial, tá bom? E eu já estava até me esquecendo, tem tanto papel hoje é papel para lá, papel para cá, que eu estava fazendo uma série de anotações e pensando, né? O meu, né, sem esquecer o meu mais recente livro, Um País Chamado Brasil, a História do Brasil, Descobrimento ao Século XXI. Agradeço todos os comentários que vocês estão mandando nas redes sociais, nós estamos repostando, muito legal mesmo, tá bom? Nos encontramos amanhã. Até!